Bom dia! Bom dia para você que escolheu assistir o programa Café Paulista nesta segunda-feira, dia 15 de março de 2021. Estamos cravados aqui no meio do mês de março do ano de 2021. Por incrível que pareça, já estamos no meio do mês. Então seja muito bem-vindo, é uma alegria recebê-lo aqui no programa Café Paulista, que é transmitido todos os dias, de segunda a sexta-feira, pelas plataformas Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, pontualmente das 9 às 9h30 da manhã, aqui do Instituto JB Oliveira de Educação e Capacitação Profissional, no coração de São Paulo, no meio da Avenida Paulista, onde nós mantemos também o polo universitário da Unisa, Universidade de Santo Amaro, com 50 anos de tradição e nota máxima no MEC. Para nós é uma alegria começarmos a semana ao seu lado, junto de você, para que possamos começar bem esse dia, para que possamos começar bem essa semana, conversando, falando sobre diversos assuntos, e tem assunto para essa semana, né? Principalmente hoje, que estamos começando uma nova fase de restrição com relação à Covid-19 e no combate à Covid e à contaminação. Bom dia, JB. Bom dia, pessoal, tudo bem por aí? Como foi dito aqui pelo Ricardo, estamos no meio da Paulista, estamos no meio do mês de março e daqui a pouquinho fecharemos o primeiro trimestre do ano 2021. É impressionante como o tempo passa rapidamente. Logo mais, fecharemos esse primeiro dos 4 blocos do ano, o primeiro trimestre. E o fazemos numa situação preocupante, porque a pandemia, que começou há exatamente 1 ano, está mais grave agora do que antes. Isto representa um motivo de preocupação. E com relação à fase emergencial, com relação a essas medidas, vou repetir aquilo que já disse. É necessário que o poder público tome as cautelas devidas, mas com a devida cautela. Eu entendo que não se possa colocar todos os municípios do estado de São Paulo sob a mesma base, sob a mesma situação, porque há municípios em que não existe a necessidade desse cuidado extremo, desse estado emergencial. Há atividades também que devem ser poupadas disso, ou devem ser tratadas de forma diferenciada. Quando falamos de restaurantes, quando falamos de bares, esses restaurantes e bares constituídos de acordo com as normas da atividade profissional, nós temos que respeitar, porque você não entra se não estiver com máscara. Então, um primeiro cuidado já está sendo tomado. Logo na entrada, há um funcionário medindo a temperatura, e se a temperatura estiver acima daquela que é normal, também não entrará, está barrado. Em terceiro lugar, há o álcool para que você proceda à higienização de suas mãos. Quarto, cuidado protocolar. E as mesas estarão distribuídas de maneira a respeitar o distanciamento social. Então, aí o perigo está diminuído, está mitigado. Não há razão para fechar, pura e simplesmente. Outra coisa, não poder retirar o alimento que você encomendou? Desculpem. Para mim, na minha singela e modesta opinião, é burrice. Porque, ao evitar que a pessoa vá retirar o próprio alimento, você obriga que esse alimento seja entregue por motoboy. Então, vai haver um número maior de motoboys e a gente passa em frente de restaurantes e bares, vê aquele aglomerado de motoboys. Em segundo lugar, vai ser manipulado esse alimento pelo motoboy, por quem o produziu, por quem o embalou, pelo motoboy e por você depois. Se você for retirar diretamente, apenas você vai manipular isto. E você vai também desfazer aquele aglomerado de entregadores. Cada um vai buscar o que é seu e acabou. Não há razão para se fazer a entrega obrigatoriamente só pelos motoboys. Desculpem, na minha ótica, é burrice. É agir contra a lógica.
E para fechar esse quadro, o problema não está aí. Está se atirando no alvo errado. Eu ouvi com toda a clareza no noticiário desse fim de semana que 3 baladas foram surpreendidas pela fiscalização. Uma balada no Tatuapé, com aproximadamente 150 pessoas, outra na região da represa Billings, com um número equivalente, e outra na região de Capão Redondo, com 500 pessoas participando sem máscara e sem cautela. O problema está aí. Vamos atacar o problema onde ele existe e não onde ele inexiste. Os restaurantes merecem uma consideração diferenciada. Outra consideração é feita em relação aos shoppings. Também nos shoppings há um cuidado quanto à entrada de pessoas. Há uma contagem do número de pessoas que pode entrar. Quando atingiu esse número, não entra mais. Então, essa distribuição está sendo feita criteriosamente. Por que fechar os shoppings? Quanto à aglomeração nas lojas do shopping, há muito tempo não há aglomeração. As lojas estão às moscas, estão vazias, uma ou outra que está vendendo. Então, também aqui, a medida está errada no meu ponto de vista. O JB falou que era fechando o assunto, mas eu vou falar só um pouquinho. Fechando da minha parte, a sua parte continua aberta. Então, vamos lá. Mas essa questão aí dos motoboys, por exemplo, há pessoas que se preocupam com o fato de que, se a gente abrir para os clientes retirarem, os motoboys ficarão sem serviço. Olha, não ficarão, porque tem serviço suficiente. O que está acontecendo hoje, na realidade, é o contrário. Eles estão abrindo mão de alguns serviços porque eles não estão dando conta em razão da grande demanda que tem. Então, imagine o universo que é São Paulo, o estado de São Paulo. Então, tem condição de dar o trabalho para que eles façam a atividade deles e sejam remunerados por isso, e também daqueles que quiserem buscar o alimento nos restaurantes, que vão buscar porque é minoria, não são todos que querem buscar. A maioria pede porque prefere ficar no conforto de casa, tal, mas aquele que tem a possibilidade e prefere buscar, é melhor, porque aí também não vai ficar desatendido pelos motoboys, que muitos deles têm aberto mão, né, desse serviço. A primeira coisa é essa. Segunda coisa, o JB falou de 2 festas de 150 pessoas, mais uma de 500, que foram barradas aí pela polícia. São só 3 festas que foram encontradas. Com toda certeza aconteceu muito mais festas, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Agora, só dessas 3, nós estamos falando de um volume de 800 pessoas. Basta que hajam 3, um em cada festa contaminado, para que todo o restante esteja contaminado. Aí você imagina essas 800 pessoas indo para casa, tendo contato com seus familiares, e aí distribuindo isso para seus familiares, e daí para frente. Aí esse número só aumenta. Então, o grande problema está nessa falta de responsabilidade das pessoas que se reúnem dessa forma. Caramba, o comércio está querendo trabalhar para sobreviver. Eles estão querendo abrir as portas para sobreviver. Então não é possível que para festejar, para badalar e tudo mais, a pessoa não se sacrifique. Pô, é um sacrifício para você não ir numa festa, mas imagina um sacrifício para um trabalhador não abrir a sua loja e ver as coisas faltando dentro da sua casa. Então essa é a consciência que a gente precisa ter. Porque o comércio precisa sobreviver para que nós, que somos consumidores, também possamos, né? Sim. Agora, abrir mão de uma festa a gente pode, não precisa de uma festa agora. Espera passar. Claro. Caramba, vamos supor que você viva aí, sei lá, 80 anos, 90 anos, se você deixar de ir em festa por 2, 3 anos, não vai mudar nada na sua vida. Você tem ainda bastante lenha para queimar e bastante festa para ir, né? É isso aí. E voltando então, retomando o assunto motoboy. 2 observações pertinentes. A primeira delas é que nós temos um grande número de estabelecimentos, como restaurantes, bares e botecos, que não têm acesso à internet. Não tem, portanto, como receber pedidos que são feitos normalmente. Então, só uma forma. A pessoa liga para lá e vai buscar. Se eles não puderem atender dessa forma, eles terão mais um problema para a sua sobrevivência. Lembrem-se que no Brasil,
O grande número das empresas são empresas de pequeno e médio porte. São a maioria, e são aquelas que dão emprego para as pessoas. Ao fazer isso, está se condenando um grande número de pessoas à perda do seu sustento, do seu ponto de trabalho. Outra observação, eu moro exatamente em frente à pizzaria Margherita. Sem fazer propaganda, mas é uma das melhores de São Paulo, na minha ótica. E se eu pedir uma pizza para que eles entreguem, o tempo é de 40 minutos. Então, o que eu faço? Eu peço a pizza, eles dizem, daqui a 10 minutos o senhor pode vir buscar. Observem que diferença. 40 minutos para eles entregarem, que seria apenas atravessar a rua, mas eles têm uma programação que tem que ser obedecida. Enquanto que, se eu encomendar e for buscar, são apenas 10 minutos. Há coisas que têm que ser consideradas caso a caso. Não dá para se lançar tudo sob a tábua rasa. Tem que ser considerado individualmente o problema. E nós temos no governo do Estado condições para isso. O número de secretarias, de funcionários, de órgãos é muito grande e daria para cuidar disso com atenção e com carinho. Seria mais difícil do que jogar uma lei geral e obrigar todo mundo à mesma situação. Mas não é este o caminho correto. Bom, vamos dar o bom dia aqui para todo mundo que está nos acompanhando. Então, aqueles que mandaram mensagens inicialmente. Então, eu cumprimento a todos que nos assistem, em nome da Maria Regina, da Vitória, da Creuza, da Rosali, do Luiz Bezerra, da Dália, Marisa, saudade de você, Marisa, o Josué Arantes, minha filhinha linda, Yasmin Ayala, Manuela Rodrigues, Heloísa Matos, aqui também é Maria Cláudia, parceiro Lucas Rafael de Pinho, o amigo Wilson Verdelli, olha só, o Antenor Forte, a minha norinha, Juju, aqui assistindo a gente também. É isso aí, ó, já temos um comentário aqui, ó, prefiro ir buscar também, uma vez que pedi para entregar, o motoboy veio sem a máscara. Aqui a Maria Cláudia Vassalo Voltarelli. É isso aí, Maria Cláudia. Além de tudo, a gente está sujeito aí, às vezes, a uma falta de cuidado, né, de quem está e a outras circunstâncias. Eu me lembro que há algum tempo, há uns bons anos, nós pedimos uma pizza, mas não era da Margherita, era de uma pizzaria mais distante, e a previsão de entrega era de meia hora, passou-se meia hora, passaram-se 40 minutos e nada. Aí eu liguei para lá, até indignado com isso, e eles disseram, desculpe, é que o entregador de pizza foi assaltado, roubaram a pizza do senhor, nós estamos mandando outra em seguida. A Cris Reis aqui também. Cris, bem-vinda. É complicado, né? Nosso dia a dia aí com tudo. E a gente começa a pensar numa série de outras coisas, porque hoje o camarada que trabalha como fazendo esse transporte, fazendo esse frete aí para nos ajudar no dia a dia. Não é frete, em português se diz delivery. Eles que cuidam para a gente aí desse delivery, eles têm atuado em vários segmentos, não só da alimentação. Então, eles vão ter bastante área para poderem desenvolver o seu trabalho sem sofrer prejuízos com isso, né? Porque o delivery cresceu muito em todos os sentidos. Eu não conheço nenhum caso de desempregado nessa área. Não vi nenhum motoqueiro, nenhum motoboy, nenhum entregador reclamar de falta de trabalho. Pelo contrário, eles têm reclamado de excesso de trabalho. Os que a gente conhece, tem um contato, eles falam isso mesmo, falam, não está dando conta, não estou conseguindo ficar com a minha família. E eles estão aproveitando esse momento para ralar mesmo, para fazer o caixa, para terem tranquilidade, porque é o certo, é a hora de trabalhar, tem que trabalhar, vamos lá com todo o gás. Não é isso? Bom, meus amigos, estamos aqui transmitindo então o nosso programa Café Paulista, aqui do Instituto JB Oliveira, de Educação e Capacitação Profissional, onde oferecemos cursos profissionalizantes para você que queira aumentar a sua renda, dar uma repaginada aí na sua vida. E hoje nós vamos ter um bate-papo especial com um amigo querido, Ibrahim, que
já nos acompanha há bastante tempo, amigo do JB há alguns poucos anos, né? E ele está conosco, está entrando aqui com a gente, mas eu prefiro que o JB faça a apresentação devidamente. Vamos lá, JB? Vamos lá, é um grande amigo, em todos os sentidos, porque ele tem 2 metros de altura e é uma pessoa extraordinária. Nossa amizade começou há algum tempo em um almoço no Global System. Global System, bom, esqueci agora, o GCSM. E ali, batendo papo, conversando, identificamos-nos em muitas coisas e depois mantivemos esta amizade, essa cordialidade. Ele é de ascendência árabe e, como vocês sabem, o árabe é muito cordial, trata muito bem os amigos. Depois, encontramos-nos na área de turismo, especialmente no Salão Paulista de Turismo, cuja parte cerimonial venho fazendo há muitos anos e, em algumas ocasiões, proferindo palestras. E lá estava Ibrahim, aí fomos tomar um cafezinho juntos, bater um papo. Nesse mesmo dia, eu apresentava uma palestra intitulada O Operador de Turismo como Perito Judicial. Ele se interessou, fez o nosso curso de Perito Judicial, gostou muito, e aí ele soube também de outro curso que o nosso instituto ministrava e ministra. Aliás, um dos líderes de audiência, que é o curso de juiz arbitral, a formação de árbitros, aqueles que vão resolver os problemas, os litígios entre as partes, sem participação do Poder Judiciário, numa forma muito mais rápida, mais econômica, mais racional. Ele se encantou com isso, tornou-se juiz arbitral, não satisfeito com isso, resolveu montar uma câmara arbitral. Está montando um tribunal arbitral. Ele passou a integrar esse universo extraordinário e, principalmente, em defesa das áreas em que ele atua. Ele atua na área de turismo e na área de eventos. E apenas um detalhe: ele fez parte da primeira turma da primeira faculdade de turismo do mundo. Vejam só, aqui no Brasil, ele fez parte dessa primeira turma, junto com outro amigo, o Virgílio. Então, este aí é Ibrahim, o querido amigo, a quem saudamos com um cordial bom dia. Bom dia, JB e RF, uma dupla incrível. Muito bom dia, estou feliz em poder participar com vocês. Sempre é bom estar perto de grandes amigos e vocês são do coração. Estou aqui à disposição de vocês. Eu gostaria, Ibrahim, que você falasse dos reflexos dessa pandemia e dos reflexos também dessa restrição de atividades nos campos em que você milita. 2 campos delicadíssimos, eventos e turismo. Realmente nós fomos os primeiros a sofrer todo esse baque, não é? Muito forte, a nossa área de eventos parou totalmente. E uma coisa que as pessoas desconhecem é que na área de eventos e de turismo de negócios, que é onde eu atuo, que é o MAIS, que é Meetings, Incentives, Congressos e Feiras, nós, quando fazemos uma viagem, nós estamos envolvendo, um evento em si, nós estamos envolvendo 50 tipos de indústrias e mais de 420 profissões ficam impactadas direta e indiretamente por nossa atividade. Então, quando para essa cadeia toda atrás, né? E gente de todos os níveis, desde o carregador do caminhão até o presidente dono do centro de convenções, todos os níveis ficam afetados. Nós que intermediamos, que organizamos, que planejamos, então ficamos completamente afetados também. Mas a esperança nunca morre e vem sendo trabalhado no exterior. Começou uma retomada já no Japão, em Singapura, na Austrália, já começaram a acontecer as feiras, já começaram a movimentar de um país para o outro, também nos grupos de incentivo. Vai chegar, vai demorar um pouco, mas vai chegar. Enquanto isso, estamos trabalhando no turismo interno, né?
não tem uma parada como essa agora, dessa fase que nós estamos vivendo, mas tudo tem seu tempo, não é? Nós estamos aí sempre ligados, as companhias aéreas estão sofrendo muito, os hotéis estão sofrendo muito, e quem está resistindo, quando a coisa voltar, estará muito bem. Vai haver uma demanda estupenda, porque todo mundo preso. A hora de libertar, nós temos que ter uma estrutura muito bem montada para poder atender gradualmente, mas poder atender satisfatória, superando as expectativas, né? Muito bom. E você falou em demanda, no sentido de busca por parte de clientes para esse atendimento na área de turismo e na área de eventos. Mas também haverá demandas no campo das ações, no campo litigioso, porque muitas empresas e muitas pessoas estão sendo prejudicadas nesse momento e vão reivindicar seus direitos, sua indenização e tudo mais. E você, como bom visionário, percebeu que poderia ajudar também nessa área, como juiz arbitral, com uma câmara arbitral. O que você pode falar nesse sentido? Então, também você sabe muito bem, você viveu tudo isso comigo. O que me despertou foi toda essa quebra de empresas e gente que tem relacionamento de muitos anos, tendo que entrar em litígio porque não contrato, não porque não quis, mas por força das circunstâncias, né? E um pouco mais afoitos, entraram com processos judiciais e tal. Isso é ruim, porque com quem você tem relacionamento de muitos anos, você pode romper totalmente uma ação judicial dessa. Quando entendi o que você me explicava e a Câmara de Arbitragem, nós podemos fazer uma conciliação e ver os interesses de uma parte e de outra, resolver educada, civilizadamente e com visão de futuro, e deixar isso e continuar a vida, continuar os negócios para frente, né? Você não pode romper uma relação de anos, de dedicação, porque a situação que nós estamos vivendo não é tudo, né? Tem um respeito, tem um legado que você vem trazendo. Quando me despertou isso, eu falei, eu vou fazer o curso de juiz arbitral. E depois, como eu sou membro da Academia Brasileira de Turismo, onde nós reunimos 40 grandes mestres do turismo e dos eventos do Brasil, são eleitos a cada ano, foram eleitos durante vários anos, agora nós estamos só na reposição. O que acabou de entrar é o Elimelec. O Elimelec simplesmente é o homem que criou o Réveillon da Paulista. Você imagina o que esse homem está passando também sem poder fazer o Réveillon com 2 milhões de turistas e pessoas São Paulo e turistas, pelo menos 40% são turistas. Então, todo mundo perdeu. Agora, eu tenho buscado essa conciliação, não só das pessoas que ficaram prejudicadas, mas principalmente entre as empresas. Entendeu? Porque um hotel ficou prejudicado, vai acionar uma agência de turismo, um operador, empresa de automóvel, o pessoal de cruzeiros marítimos. É um universo muito forte que nós vamos atuar e tem tido uma boa receptividade. Ótimo. Isto porque a arbitragem é uma forma de resolver, por composição, aquilo que está havendo entre as partes. É uma forma pacífica, tranquila e muito interessante. Mas é uma satisfação termos junto do nosso programa alguém que tem comprado essas ideias. E as ideias são sempre na área de pacificação, de harmonização. E o querido amigo Ibrahim nos acompanha aqui, nos acompanha também em uma viagem pela Bíblia, desde o começo, e está também no Facebook. Também nos acompanha no Facebook. De vez em quando, Dona Tereza bota lá, prepara lá um quitute, como esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate que ela fez, que é imbatível, e nós exibimos, e o primeiro que opina é sempre o Ibrahim.
Ele falou desse bolo. E falei do pudim de pão, Pois é, que Dona Raquel faz esse bolo também, e Dona Raquel faz também um pudim de pão delicioso. A Dona Tereza faz de vez em quando, mas ela está nos devendo isso há um tempo, não é, cara? Há bastante. Vamos cobrar dela um pudim de pão que é muito bom. Estamos apresentando o nosso programa Café Paulista, aqui na Avenida Paulista, no espigão dessa avenida extraordinária e exatamente em frente à nossa Fiesp. Olha lá o Ibrahim com a canequinha de café dele, muito bem. Isso aqui é de São Paulo. Isso aqui foi um trabalho feito com a APAI para poder arrecadar para a Convention Bureau e a APAI. Isso aqui é da APAI, de São Paulo, vários temas de São Paulo. A nossa cidade vive do turismo, JB. Aqui o que movimenta de turismo aqui, o pessoal não sabe os números, tem que conhecer os números. É impressionante o cultural, social e econômica. Vamos continuar divulgando sobre isso, porque as pessoas estão impactadas e não sabem que são impactadas pelo turismo e pelos eventos. Exatamente. Bom, mas para ajudar que as pessoas saibam de todo esse movimento que envolve o turismo e os eventos, o Ibrahim aceitou o nosso convite, que nos deixou muito contentes, de assumir um quadro semanal conosco. Então, todas as sextas-feiras, porque sexta-feira é o dia que tradicionalmente é publicado o caderno de turismo, né? Então nós vamos ter o nosso caderno de turismo aqui, de turismo e eventos, que será todas as sextas-feiras. O Ibrahim terá um quadro onde ele entrará aqui conosco e falará a respeito de algum tema dentro de turismo e eventos, né? Algumas dicas, exatamente, para você, porque às vezes a gente recebe dica de quem não entende muito. É bom a gente ouvir quem está na área, quem conhece, porque aí a dica é certa. E falando em dica, nós temos 2 minutos e 31 segundos. Dá tempo de dar a dica de hoje, da dica do dia? Podemos sim, podemos dar uma dica bem curtinha, mas muito importante. É sobre o substantivo e os gêneros do substantivo, flexão de gêneros. Para muitas pessoas é masculino e feminino. É bom, masculino e feminino. Mas não é bem isso. Também não é como no alemão e no inglês, que tem o masculino, o feminino e o neutro. He, she, it, der, die, das. Em português, nós temos o masculino, o feminino, o epiceno. O que é isso? Obsceno? Não, epiceno. Geralmente aplicado a animais e a alguns vegetais, quando nós não temos uma palavra para o masculino e outra para o feminino. Em cavalo, nós temos égua. Mas quando nós falamos em jacaré, não temos a jacareia nem a jacoroa. Quando falamos em onça, não temos o onço. Então, nós temos que usar as palavras macho e fêmea. E isso se chama epiceno. É o gênero epiceno. Depois nós temos o comum de 2 gêneros. O nome já está dizendo, comum de 2 gêneros. É comum a mais de um gênero, ao masculino e ao feminino. E a palavra não muda, como, por exemplo, colega. E a diferença é dada pelo adjunto adnominal. Opa, o que é isso? Em princípio, o artigo, mas pode ser também o pronome. Por exemplo, o colega, a colega. Bom colega, boa colega. Primeiro colega, primeira colega. E, por fim, vem o sobrecomum. É aquele que tem uma forma só e não varia nem para o masculino, nem para o feminino, nem a palavra em si, nem os adjuntos. É o caso de criança. Não tem o criança e menos ainda o crianço. A testemunha, não tem o testemunha. A pessoa, não tem o pessoa. O cadáver, não tem a cadáver, nem a cadáver. E o cônjuge, não tem a cônjuge, nem a cônjuja, é o cônjuge, é sobrecomum. Ótimo, bom saber, hein? Tanta coisa errada que a gente vê por aí. Bom, nosso tempo está esgotado, mas nós vamos dar 1 minutinho, olha aí, ó o nosso aviso, mas a gente concede aqui 1 minutinho para as nossas considerações finais dos 3. Então, começo com o Ibrahim. Ibrahim, por favor.
Muito obrigado. Sexta-feira próxima estaremos aí firmes e fortes. Tem muita coisa para falar. Tem vários tipos de que você vai conhecer. É o turismo de saúde, turismo da longevidade, o turismo religioso, os cruzeiros marítimos, muita coisa. É um mundo à nossa disposição. Nós estaremos aqui para poder apresentar pelo menos uma parte e para todos estarem preparados para a retomada do turismo. Obrigado e até sexta-feira. Obrigado, Ibrahim. Até lá, obrigado, Ibrahim, obrigado a todos vocês. Meus amigos, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui que o Antenor mandou para a gente. Antenor, se você permitir, a gente responde ela amanhã. Voltamos ao assunto dos entregadores, dos motoboys, e voltamos ao assunto amanhã para não consumir muito do tempo. Obrigado pela participação de vocês. Amanhã, 9 horas da manhã, estaremos de volta com o nosso Café